Bem, pessoal, a Sol, gás da rede Solana, continua muito bonita no semanal, apesar de no diário estar um pouco feia, aparentemente feia. Agora 20 horas e 50 minutos aqui na Espanha, no Brasil 16 e 50. Vocês vejam que no semanal ela basicamente transita pela banda superior do canal de Keltner. A nuvem de Shimoku segue na projeção com uma espessura aqui esverdeada interessante, ameaçando até abrir mais. Essa agulhada aqui da semana que se iniciou dia 13 de setembro foi revertida para fazendo o corpo real do candle retornar para a banda superior do canal de Keltner, e agora a Sol está presa entre a linha superior do canal na faixa de 200, 203, 204 e a mediana que está em 160, 164, 165 por aí. No diário, a Sol não tá tão bonita assim, mas na minha leitura tá dando uma oportunidade de embarque sem precedentes. No semanal, a gente está se desdobrando aqui no começo de uma grande onda 3, né? A gente fez uma onda 1 no semanal com subondas, né? Que levou a Sol para 259, o all-time high, uma onda 2 com aquela agulhada para 148.04, e agora a gente vai se desdobrar numa grande onda 3, que vai levar a Sol aqui para a faixa entre 360 talvez $400, que seria a extensão dessa grande canaleta virtual de alta. No diário, na minha leitura, isso aqui é uma oportunidade de embarque sem precedentes. No diário a gente está no início de uma grande onda 5. Aqui a gente fez uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 com subondas, uma onda 4 muito agressiva, e eu acho que isso aqui é o ensaio de uma grande onda 5, que justamente vai levar a Sol para a extensão dessa aresta aqui superior, dessa canaleta virtual de alta, seria uma linha assim, né? Então deve ir para a faixa de 300 e pouco. Comprar a Sol agora com a cotação abaixo da linha inferior da nuvem na projeção, que está dando conta de 182, agora a cotação está 176,92, ainda é uma oportunidade de ouro para quem eventualmente não tenha embarcado na Sol. Lembrando que a guerra de gás na rede Ethereum, que transformou qualquer transação na rede Ethereum muito alta, principalmente para quem não acumulou Ethereum antes desse Sputnik da casa das centenas para os milhares de dólares, ficou muito caro. Qualquer transação custa $50. Eu sou da época em que uma transação na rede Ethereum custava 10 centavos de dólar, 8 centavos, que é mais ou menos o que custa hoje na rede Tron, na Sol, na rede Atom. Eu peguei todas as fases da Ethereum, desde do início da publicação do white paper no final de 2016, com o início da negociação do gás da rede Ethereum, o ETH, no começo de 2017. Eu peguei todas as fases, toda aquela onda de ICOs, a boa parte dessas altcoins de altíssima octanagem surgiram através de um ICO veiculado pela rede Ethereum. A própria Binance era um token ERC20, cujo código era BNB. A Sol já foi um token ERC20 da rede Ethereum. Então, o que aconteceu com a Ethereum é que o colapso causado pela guerra de gás da rede Ethereum é o que está alavancando a Sol agora. A Sol é a Ethereum de ontem. O que está acontecendo é que muitos projetos DeFi, em razão da guerra de gás na ETH, está migrando para a rede Sol. E eu ouso afirmar que a Sol vai crescer exponencialmente, e assim que as funcionalidades da DOT permitirem todas essas funções e dApps que hoje rodam na ETH e rodam na Sol, rodando na DOT, a DOT vai ter uma capitalização igual ou maior do que a da própria Sol. E as blockchains de terceira, quarta geração que estão vindo por aí,
elas têm um consenso na confirmação de transações mais sofisticado e muito mais escalável. Por isso que eu sempre aviso para vocês que esse procedimento de desembarque e reembarque do mundo cripto pode causar muito prejuízo, porque as criptos se movimentam de maneira espasmódica, como a Sol. A gente amanhece com ela incursionando para dentro da nuvem num pump aqui para buscar esse último topo, e esse último topo aqui na faixa de 200, para aí sim alcançar a aresta superior em 300. Aí o sujeito vai querer reembarcar na Sol quando ela vencer aqui a linha superior da nuvem na projeção em torno de 200. Aí muita gente que saiu no desespero quando bateu 140 e pouco aqui, ó, nessa agulhada, aí volta no desespero, perdendo 15, 20, às vezes 30% do patrimônio cripto, sabendo que as blockchains de terceira a quarta geração vão se sucedendo. A Sol nada mais é do que um Ethereum de segunda, terceira geração. A DOT é uma Sol de quarta geração e por aí vai. Essa tecnologia vai alterar a maneira como a sociedade lida com a riqueza, a maneira como as decisões coletivas no planeta serão tomadas, eleições serão decididas na rede blockchain. Então, é muito importante preservar o patrimônio cripto, justamente para não cair nessa armadilha do desembarque, reembarque, perdendo sempre um percentual relevante do patrimônio cripto. Tá bom, pessoal? A Sol muito provavelmente não vai ficar nesse patamar por muito tempo. A faixa de justiça dela entre a linha superior da nuvem na projeção em torno de 200 e a linha inferior em 182 é o indício de que isso aqui ainda é uma oportunidade de embarque de ouro, já que a gente está no início aqui de uma onda 5 no diário ou uma onda 3 no semanal. Tá bom? Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Daqui a pouco eu volto para... Deixa eu ver se eu faço Raka e Gala hoje. E com certeza até o final do dia eu vou fazer BTC no fim de tarde, que está ostentando agora 47.346. A BTC acumulando forte e muito provavelmente vai explodir num pump ascendente na cunha do triângulo que ela está desenhando. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Daqui a pouco eu volto. Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço.